e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, Deus está colocando aí para a gente duas características da nossa fala, né? Que é o que está no nosso coração e o que a gente aplica aos nossos lábios. Então, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Não tem como, lá em Tiago fala que não tem como jorrar água limpa e água turva da mesma fonte. Então, nós temos que ter um posicionamento diante daquilo que a gente tem aprendido de Deus, das palavras que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Porque quem ouve essas palavras é o próprio Deus. Não importa o local aonde que você esteja, Deus está ouvindo tudo que você fala. Deus está ouvindo o que você fala para os amigos, Deus está ouvindo o que você fala no seu trabalho, Deus está ouvindo o que você fala em casa. Então, nós como igreja do Senhor, por onde quer que nós andemos, nós somos representação dessa igreja, nós somos a igreja de Cristo. Então, da nossa boca deve sair apenas aquilo que é da palavra, que concorda com a palavra. Às vezes a gente ora a Deus e confessa diante de Deus uma coisa, mas na hora de falar e proceder é outra coisa totalmente diferente. E a palavra de Deus diz que, lá em Tiago também, que o homem de ânimo dobre, ele não recebe nada, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, Deus requer de nós uma personalidade e uma firmeza naquilo que nós estamos propondo caminhar. Amém? Lá em Provérbios 8, vamos lá. Provérbios 8, logo aí para frente, né? Do 6 ao 9. Versículo 6 ao 9. Amém? Ouve, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Toda retidão, ela passa pela palavra. Ela é a palavra, toda retidão. Porque a palavra de Deus diz que tudo que é puro, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. E a boca fala o que está cheio o coração. Por isso que lá em Salmo falou que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Porque a boca vai falar o que o coração está cheio. E lá em Romanos 12, 1, o que vai falar? Rogo-vos, irmãos, né, que nós tenhamos a mente transformada pela palavra de Deus. Então, essa é a forma, né? Eu estava conversando ali com a Letícia e a gente estava falando a respeito disso. Que o homem ele pode morrer, mas a ideia dele não morre. Então, a ideia é uma das coisas mais poderosas, vamos dizer assim, que tem nesse mundo natural. Então, por isso que Deus está falando para a gente renovar a nossa mente. Quando Jesus veio, ele veio de contramão com tudo que a civilização, que a humanidade queria. Todos estavam esperando o quê? Jesus nascer num rico palácio. Jesus nasceu na manjedoura. Todos estavam esperando que Jesus sentasse no trono. Jesus não sentou nesse trono aqui na terra. Mas por quê? Porque a mentalidade do homem já havia sido corrompida há muito tempo.
E essa mentalidade, né, depois desses 2000 anos que Jesus veio, é contra essa mentalidade que a igreja tem que caminhar. Só que essa mentalidade entrou na igreja. E por isso precisa ser renovado pela palavra de Deus. Precisa renovar as nossas mentes pela renovação, pela transformação que vem através da palavra de Deus. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. Por isso que nós temos que aplicar a palavra de Deus aos nossos lábios. Para que isso aconteça, para que o meditar do nosso coração e as palavras das nossas bocas sejam agradáveis na presença de Deus, nós temos que transformar a nossa mente pela palavra. Amém? Transformar as nossas atitudes, porque se a nossa mente estiver renovada pela palavra, automaticamente as nossas atitudes serão de acordo com a palavra. Então a alma, ela absorve aquilo que você dá de alimento para ela. Se você dá o alimento que é a palavra, você vai andar de acordo com a palavra. Amém? Então, aí em Provérbios 8, do 6 ao 9. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade. Então, é por isso que os meus lábios vão falar coisas retas. Porque essa retidão eu vou encontrar ela na verdade de Deus, na palavra de Deus. Os meus lábios abominam a impiedade. Então quer dizer que eu tenho que ter aversão de tudo que é contra a palavra de Deus. Porque o que é contra a palavra é a impiedade. Ou eu estou servindo a Deus com a minha boca, ou estou servindo ao diabo. Então, são esses dois reinos que já foi ministrado aqui, que existe. O reino de Deus e o reino do diabo, o império das trevas, né? E a minha alma, ou ela vai servir um, ou ela vai servir outro. E a escolha não é de ninguém, a não ser minha mesmo. É que escolho a quem eu quero servir. É eu quem escolho. Amém? Sabendo que Deus nos libertou. E por isso nós temos a condição de escolher servi-lo. Porque outrora nós éramos escravos do pecado. Amém? São justas, versículo 8. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. O 9. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Então, Deus está falando com a igreja que essa é a condição de nós andarmos nessa terra. Lá em Marcos 11, vamos lá, Marcos 11, 23 e 24. Marcos 11, 23 e 24. Amém? Pode ler? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E aí está falando o quê? Está mandando eu falar. Está mandando eu proclamar aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Amém? Então, se eu disser a este monte,
erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, o que vai acontecer? Aquilo vai ser uma realidade na minha vida. Agora, por que às vezes eu falo e aquilo não sai de imediato? Aquilo não é erguido imediatamente. Porque a minha alma precisa acreditar naquilo que eu estou dizendo. E a minha alma, ela é ganha, ela é convencida, se eu perseverar na minha confissão. Por isso que eu não posso confessar duas coisas diferentes. Eu preciso estabelecer na palavra e confessar aquela palavra, mesmo que tudo ao nosso redor esteja dizendo o contrário. Jesus veio na contramão para que hoje eu e você vamos também na contramão daquilo que a gente está vendo, ouvindo, sentindo ou pensando. Ele conquistou essa condição para nós na cruz do Calvário. Ele falou: em tudo que eu venci, vocês são vencedores. Então, Jesus venceu. Jesus venceu esse pensamento e Jesus venceu esse sentido contrário à palavra de Deus. Amém? Então, hoje, enquanto eu não ver aquilo que está estabelecido para mim dentro da palavra, eu não posso parar de confessar aquela palavra. Eu não posso parar de confessar. Porque vai chegar um momento em que minha alma vai crer. E na hora que minha alma crer, eu vou receber, porque a palavra está falando. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E a palavra nos diz que a fé é o quê? É a certeza daquilo que eu estou esperando. É uma convicção, não é do que eu recebi, é uma convicção daquilo que eu espero. E a nossa esperança é quem? A nossa esperança é Cristo, que conquistou tudo para nós. Então, eu posso não ter recebido, eu não cheguei no lugar de crer, mas eu posso andar em fé. O meu caminho até o ponto de crer é eu andar em fé. E eu andar em fé, eu ter a firme convicção que aquilo que eu estou esperando vai acontecer. Amém? Eu não desanimar, eu não esmurecer na minha caminhada. Eu acreditar, eu vou receber. Por quê? A fé é a condição de caminhada para mim receber o que já foi estabelecido em Deus. Toda a palavra, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Tudo está o quê? Pronto. Tudo está feito. Está consumado. Então, a fé é esse lugar de caminhar crendo que eu vou receber. E na hora que a minha alma crer, eu vou receber. Então, eu tenho que vigiar a minha palavra. Eu tenho que vigiar as palavras que saem da minha boca. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. Porque tudo começa aonde? No pensamento. Você começa a pensar, daqui a pouco você está falando que não deve. E a palavra de Deus nos é clara. Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Exatamente porque Deus sabe que aquilo que você está pensando, você vai conceber ele com a sua boca. Porque você não aguenta ficar calado. Você vai acabar falando aquilo que está cheio do seu coração. Então, Deus já nos deu o conselho, já nos deu o caminho. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, em quem não há variação nem sombra de mudança. Amém? Pensamentos do alto, onde Cristo vive. Não pensamentos que são aqui da terra. Porque tudo que é daqui da terra é passageiro.
Agora, o que é do céu é eterno. E é nesse lugar que Deus está chamando a igreja para viver. Chamando a igreja para estar. Então, nós não podemos ficar confessando derrota. Existem 2 canteiros. Porque quando você planta, está fazendo uma horta, você não faz a horta, né, no canteiro? Você planta a semente ali para poder a semente germinar, crescer e dar o fruto. Ou você pode plantar a semente no canteiro de Deus ou no canteiro do diabo. A escolha é sua. Mas Deus está falando: eu coloco diante de você bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas e tenha uma vida plena nessa terra. Amém? É a condição da palavra para nós. E nós precisamos deixar o Espírito Santo renovar a nossa mente. Nós vamos orando em línguas, o Espírito Santo vai nos trazer a palavra. A palavra de vitória, seja lá a qual monte for. Aqui está falando, ó. Porque, na verdade, vos afirmo que se alguém disser a este monte, o que hoje tem sido um monte na sua vida? O que hoje tem sido um obstáculo na sua vida e que você precisa vencer ele? Esse é o monte. Se você disser a esse monte, erga-te e lança-te fora, isso vai acontecer se você não duvidar no seu coração. Se você pegar a palavra de Deus e confessar a palavra de Deus nesse monte, é Deus que garante a palavra dele, porque na Bíblia está escrito que Deus, para todas as promessas que ele nos fez, ele já nos deu o sim e nos deu o amém. Então não tem como nós não recebermos. A única maneira de não recebermos é pela incredulidade da nossa alma. E Deus está falando com a igreja. A incredulidade, você vence ela confessando, agindo em fé, confessando o que você crê, o que você tem fé, que é a palavra. Amém? E não falar 2 coisas, falar uma coisa só. A palavra de Deus. Quando Deus mandou os espias para espiar a terra de Canaã, como que foi? Ele mandou, quem sabe, foram 12? Foram 12 espias que foram enviados? Todos voltaram com o laudo, né, ruim da terra, exceto Josué e Calebe. Os 2 confessaram a verdade de Deus que eles acreditavam, porque Deus havia falado: vocês vão lá espiar a terra, mas essa terra é sua. Vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Os 2 foram os únicos que acreditaram no que Deus havia falado. E foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida. Eles demoraram muitos anos para entrar. Mas por quê? Aquela geração deles não iria entrar, porque eram incrédulos. Agora, porque eles eram crédulos, a fidelidade de Deus manteve eles com a mesma força, porque eles mesmos falaram que quando eles entraram na terra, eles tinham a mesma força de quando eles eram jovens. Amém? E os outros, né, foram falar o que não devia e ficaram lá no deserto, morreram no deserto. Então, não é essa condição. E quando eles estavam falando, aqueles que estavam falando contra a terra, eles estavam falando, era para Deus? Eles não estavam falando para Deus, eles estavam dando relatório para o povo lá de Israel. Só que alguém estava ouvindo eles, e esse alguém que estava ouvindo eles era Deus. Deus estava ouvindo tudo o que eles falavam. E Deus estava vendo que o coração deles não estava aonde deveria estar. Que o coração deles não estava honrando a palavra que Deus havia proclamado para eles. E o coração de Josué e Calebe estava honrando a palavra. Estava honrando a palavra que Deus havia proclamado para eles.
Então, essa é a condição. Deus ouve tudo que a gente fala. Então, aqui na igreja não, que a igreja somos nós. Aqui na congregação, é muito fácil nós falarmos a palavra. Nós estamos num ambiente para isso, onde todos estão aqui com o mesmo pensamento, com os mesmos sentimentos. Só que esse nosso falar, ele tem que ser durante todo o nosso dia, durante a trajetória do nosso dia, em todos os lugares que a gente estiver, nós não podemos mudar a confissão da nossa boca. A palavra de Deus fala, né, que nós devemos guardar firmes na confissão daquilo que Jesus conquistou para cada um de nós. Amém? Então, não importa o monte. O que importa é a palavra que Deus estabeleceu. E que se você não desfalecer, certamente você vai ver a bondade de Deus nessa área da sua vida que você está precisando. O que você não pode é desfalecer, é desanimar, é começar a confessar. Tem gente que passa 20 anos e não recebe. Por quê? Você é crente, estou falando de crente. Ele chega perto de você e fala a palavra que Deus deu para ele. Daqui a pouco ele está falando tudo o que ele está sentindo fora da palavra. Vou dar um exemplo. Jesus falou, você é sarado. Aí você abre a sua boca e fala, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro. Ou você crer que você é sarado, ou você não crer que você é sarado. Estou dando um exemplo. Agora, se você ficar com os dois pensamentos e com as duas falas, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Porque o que Deus fala? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, não é essa condição que Deus quer que a igreja dele ande aqui na terra. A palavra de Deus fala que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós não temos que viver numa condição pior do que as pessoas que não têm Jesus vivem. De jeito nenhum, isso está errado. Nós não temos que ver o problema com a lente de aumento. Né? Às vezes o negócio é desse tamanhozinho aqui, ó. Mas aí vê que trem faz uma tempestade no copo d'água. Por quê? Porque não está com a mente renovada pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a palavra. Quem não dá conta de ler ainda, ouve a palavra. Tem vários recursos hoje que são propícios para nós, que são bênção para nossas vidas, que nós devemos, né, tomar isso para nós e ficar ali para poder o quê? A nossa mente ser renovada pela palavra de Deus. Então, é ficar firme na confissão daquilo que Deus tem colocado no coração de cada um. Amém? Para cada um problema que exista, para cada uma situação que exista, Jesus conquistou na cruz do Calvário uma palavra de vitória. Porque Jesus, ele viveu a palavra. Ele é a própria palavra e ele viveu cada uma palavrinha que está escrita aqui. Ele venceu. Cada coisa que está aqui foi vencida por ele. Para nos dar essa condição hoje de nós crermos e sabermos que ele veio como homem e em tudo ele foi vencedor. Amém? Quando Miriam e Arão começaram a falar de Moisés, eles estavam falando entre eles. Mas alguém ouviu o que eles estavam falando. Deus ouviu o que eles estavam falando. E Deus sentenciou eles. O que livrou eles foi a intervenção e a intercessão de Moisés pela vida deles. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado com o que a gente fala. A palavra de Deus fala, né? Que tudo que o homem semear, ele vai colher.
E você e eu semeamos com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. As palavras, elas têm poder. Para quê? Para dar vida ou para trazer a morte. É sério isso. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Às vezes a pessoa fala uma coisa brincando. Eu conheço aqui no bairro mesmo, tem um rapazinho que ele estava conversando com uma menina pelo Facebook. Aí ele queria fazer um charme para a menina. Aí ele virou para a menina e falou: nossa, eu estou aqui todo machucado porque eu tomei um tombo de bicicleta e me arrebentei todo. E era mentira dele, isso não tinha acontecido. Só que a conversa dele ficou gravada lá no Facebook e o diabo também escuta o que você fala. Uns 15 minutos depois, ele pegou a bicicleta e saiu com a bicicleta. O que aconteceu com ele? Ele sofreu um acidente terrível aqui, ó, na Avenida Santa Maria. E aí, realmente, ele se arrebentou todo e foi para o hospital. E depois a mãe dele foi ver a conversa que ele tinha conversado com a menina uns 15 minutos antes. Então, é o poder das palavras que você semeia, ou no canteiro de Deus, ou no canteiro do diabo. E só que tem um detalhe, o diabo ele não brinca de ser diabo com ninguém. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado até com as brincadeiras. Até com as brincadeiras. E aqui em Provérbios fala que o homem, ele fica preso, ele fica enredado com as palavras que saem da boca dele. Então, é a escolha minha e sua de renovar as nossas mentes, os nossos pensamentos. Para cada pensamento ruim que não presta que a gente tem, como que eu vou fazer? Eu vou parar de pensar? É quase impossível, né? Você não pensar. Mas não é impossível você substituir seus pensamentos. Substitua os seus pensamentos pela palavra. Na hora que você está orando em línguas, o pensamento, a palavra de Deus fala que você está orando no Espírito, mas a sua mente fica o quê? Infrutífera. Então, sua mente fica vazia. Tanto é que você consegue ler orando em línguas, você consegue resolver contas de matemática orando em línguas, porque a oração em línguas não depende do seu raciocínio humano. A oração em línguas vem do seu espírito. Só que o que você pode fazer? Nos momentos que a sua mente está vaga e você está orando em línguas e começa a pensar no que você não deve, pensa na palavra. Com certeza tem algum versículo, tem algum salmo, tem alguma parte da palavra que você já gravou. Vai passando ela na sua mente, para poder renovar a sua mente. Amém? Para tudo, Deus nos deu uma condição dentro da palavra, para a gente poder fazer. Para a gente poder ficar livre de nós mesmos. Para a gente poder se chegar cada dia mais perto do Senhor. Amém? Então, é o que nós temos aprendido. Nós temos aprendido que nós temos que ter uma vida diferente de todas as pessoas do mundo. Nós temos que ter uma vida diferente até dos próprios crentes que não estão andando na palavra. Agora, a nossa responsabilidade não é com aquela pessoa, não é de ficar olhando ela, nossa, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. A nossa responsabilidade é com nós mesmos. Porque a palavra de Deus fala que cada um vai dar conta de si mesmo. Ninguém aqui vai dar conta do outro. Vai dar conta de si diante de Deus. Deus não vai chegar perto de mim perguntando pelo ciclano. Deus vai chegar perto de mim perguntando de mim. Querendo saber de mim. E a responsabilidade minha e sua é fazer o que o outro não está fazendo dentro da palavra. Não fique cobrando as atitudes das pessoas. Se você está ouvindo, você é que tem que proceder de acordo com o que você está ouvindo. Se você teve um entendimento, você é que tem que dar o passo de obediência. A gente já leu aqui, né?
Se você vier trazer a sua oferta até o altar e dali se lembrares que algum irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa no altar a sua oferta, vai e reconcilia-te com ele. Então, está falando se você se lembrar. Se você se lembrar, quem que Deus está falando que tem que tomar o passo de obediência e ir até o irmão? É o irmão? Não, é você. E Deus nem está falando que ele que provocou ou que foi você que provocou a situação. Deus está falando, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, pode ser que você não tenha feito nada com ele, mas ele pode ter feito com você e você está magoado. E Deus falou, se você se lembrar, você vai lá reconciliar-te com seu irmão. E, inclusive, em Marcos 11, do 23 ao 24, tem sim um empecilho que faz a pessoa ficar incrédula. Vamos ler lá. Marcos 11, 25. Tá. Aí no versículo 25, está falando para a igreja qual que é uma das coisas que é uma pedra de incredulidade na vida do crente. É a falta de perdão. Olha o que fala no versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Então, isso aí, a falta de perdão também, ela prende você na sua incredulidade. Então, é melhor perdoar, liberar, continuar confessando a palavra até o momento de você crer e receber aquilo que Deus tem para nos dar e que é uma vida e vinda em abundância em todas as áreas. Amém? Andarmos em fé é andarmos naquilo, não preciso estar com aquilo. Se eu tiver com aquilo que eu quero, eu não estou com fé. Eu não posso falar assim, eu tenho fé naquilo que eu já estou vendo. Porque a palavra de Deus fala que a fé é naquilo que você não vê. É naquilo que você espera. Mas você tem uma convicção. Porque você confia em Deus. Porque você confia no sacrifício de Jesus. Porque você depende de Deus. É por isso que você anda em fé. Amém? Deus colocou no meu coração a respeito do nosso momento aqui, que a gente tem tido a oportunidade de ofertar, né? E essa oferta, ela é para tirar o nosso coração da avareza, para nos ensinar a dar, para nos ensinar muitas coisas que a gente tem aprendido, né? Todas as vezes a Neuza vem aqui, ela sempre dá uma palavra e fala a respeito da oferta. Amém? E essa oferta, semana passada mesmo, ela falou. Essa oferta é suprimento da igreja. A igreja não é essas 4 paredes, quer dizer que não tem nem 4, tem 2, né? Paredes. Essa oferta é o suprimento de cada um de nós que estiver em necessidade. Mas Deus está falando para a igreja que nós podemos andar fora desse lugar de necessidade. E para a gente chegar nesse lugar, nós temos que andar na confissão daquilo que nós cremos, daquilo que a palavra de Deus nos fala. Que nós somos prósperos no corpo, na alma e no espírito. Amém? O povo de Deus, as pessoas lá, né, o povo de Israel, vamos colocar. Eles eram pessoas prósperas em tudo. Quando veio a fome sobre a terra, o pai de José, ele não foi lá mandar pedir
a comida, não. Eles foram com dinheiro para comprar, porque eles eram prósperos. Abraão, todos eles eram homens prósperos. A família era próspera. E é essa condição que Deus quer para a igreja hoje. Para nós termos em abundância, suprindo a nossa casa e suprindo a necessidade da propagação do evangelho na terra. Amém? Porque para o evangelho ser divulgado, vamos dizer assim, né, nos cantos mais remotos da terra, precisa-se de dinheiro. E quem sustenta isso é a própria igreja. Mas você sabe por quê? Porque a igreja ela não vai tirar de onde ela não tem. Ela vai tirar do que ela tem. Porque Deus é Deus que é dono do ouro e da prata.